Olá, boa noite. E hoje a gente falou sobre a vida de Abraão. E o tema era aqui a história da promessa de Abraão. Então a gente pediu para que vocês refletissem sobre o que a promessa de Abraão tem a ensinar para você sobre a promessa de Deus para a sua vida. Você lia, né, de Gênesis 12 a 18, 21 e 22. Então, se você não leu ainda e você quiser ler, você pode ler e depois você dá um pause aqui, você pode ler e depois você vem e escuta aqui o que a gente estudou e o resumo do que a gente fez aqui. Primeiro, a gente fez uma linha do tempo sobre a vida de Abraão. Então, Deus, ele chegou a Abraão, ele escolheu Abraão e ele chegou a Abraão quando ele tinha 75 anos. Ou seja, Abraão também era um improvável, ele já estava velho, ele não tinha nada de especial, era um improvável. E Deus chegou nele e falou para ele: sai da tua terra, deixa a sua parentela e vai, né? E Abraão, ele ouviu a voz de Deus e ele obedeceu sem saber vai para onde exatamente, fazer o que exatamente, ele simplesmente obedeceu. Ele ouviu a voz de Deus e ele obedeceu. E ele recebeu uma promessa que ele teria um filho e ele seria pai de muitas nações. Através desse filho, dessa descendência dele, ele seria um pai de muitas nações. Só que isso com 75 anos, aos 86 anos, ele teve Ismael. Ismael foi o filho que ele teve com a serva dele, né? Então, foram 11 anos, se eu não me engano, né, de 75 a 86, 11 anos que ele, né, não aguentou esperar, foi lá e, né, resolveu colocar a mão dele e resolver do próprio jeito, né? Não, Deus disse que eu seria pai, mas aqui eu tô com 85 anos, eu vou ter um filho. Então, aos 86 anos, Ismael nasceu. Então, eu acho que isso também demonstra, né? Quando a gente recebe uma promessa, a gente fica matutando ali como que a gente pode fazer para nossa promessa virar realidade, se cumprir. Mas quando Deus faz uma promessa na tua vida, ele vai fazer ela acontecer. Então não se preocupe. As promessas de Deus, elas vão chegar até você. Você não precisa ficar dando o seu jeitinho, colocando as suas mãos. É claro que você vai agir, você vai continuar. Se Deus tem uma promessa no seu trabalho, você vai continuar trabalhando, vai continuar dando o seu melhor, mas não coloca a sua mão para interferir nas coisas que Deus te prometeu, né? A nossa parte a gente sempre tem que fazer, mas sempre observe se você não está criando um Ismael aí na sua vida, certo? Bom, Isaac, ele nasceu quando Abraão tinha 100 anos. Sara tinha 90 anos, ou seja, de 75 a 100 anos são 25 anos. Foram 25 anos de espera na promessa de que ele teria um filho. E Sara era estéril e eles já eram idosos, né? Então, foi aí muito tempo esperando essa promessa. E quando você lê os capítulos que a gente colocou aí, você vê os altos e baixos de Abraão. Você vê que Abraão realmente era gente como a gente, altos e baixos. Ele tinha problemas, ele tinha, ele às vezes ele acreditava, às vezes a fé estava lá em cima, às vezes ele vacilava na fé. Então, isso também demonstra, né, que a gente fala que Abraão foi o nosso pai na fé, mas Abraão, ele viveu uma escada da fé. Então, a sua promessa está aqui, então Deus ele vai te testando e vai trazendo situações para você crescer a sua fé, para você aumentar a sua fé, né? Então, você vai crescendo na fé. Isso que eu chamo de, que eu gosto de chamar de escada da fé. Vem uma situação, você passa, vem outra situação, você passa. Talvez alguma outra situação você não passa, aí vai vir de novo. Então, essa espera gera ansiedade, né? E essa ansiedade foi que
que criou Ismael. Ismael, para vocês saberem, de Ismael, a gente teve o surgimento da nação árabe, e de Isaac a gente teve o surgimento da nação dos judeus, né? Deus teve grandes promessas, tanto para os judeus quanto para os árabes, para a família de Ismael, né? Que ele deu as promessas para Agar, mas até hoje existem problemas e guerras e problemas entre essas duas descendências, que são os judeus e os árabes, por conta de algo que eles decidiram tomar com as próprias mãos, que eles decidiram fazer com as próprias mãos. Então, a sua ansiedade, quando você olha a sua promessa, gera consequências, e às vezes também pode gerar atrasos, né? A Kellen falou, e algo que eu achei bem legal, né? Quando você coloca lá no Waze uma rota, se você não segue aquela rota no Waze, vai recalculando. Significa que você não vai chegar na sua promessa, na sua rota? Não, mas pode ser que recalcule, né? Pode ser que demore um pouquinho mais, tá? Mas na hora certa, as promessas vão se cumprir. Na hora que as coisas estiverem da forma que tem que estar, na hora que o momento que você estiver pronto para receber, as promessas vão vir. Não exatamente na hora certa de tempo, mas você tem que estar pronto para receber, né? Você, por exemplo, você pode ser milionário, bilionário, mas você daria uma Ferrari para um filho de 10 anos de idade, mesmo que ele soubesse dirigir? Não, né? Por quê? Porque você sabe que ele não está preparado para aquilo, você sabe que ele não pode receber aquilo, né? Então, é a mesma coisa. Deus, ele é o nosso Pai, então ele sabe o momento certo de cumprir as promessas na nossa vida. Ele vê coisas que nós não vemos, ele sabe de coisas que nós não sabemos, né? E assim, se vocês também quiserem saber mais sobre a escada de fé e a vida de fé que Abraão viveu, além de ler além de ler ali em Gênesis sobre Abraão, vocês podem também em Hebreus 11, ele fala ali sobre a estrada de fé, né? Que Abraão ele foi para a terra, ele obedeceu e foi sem saber onde, né? Deus mandou ele para um lugar sem saber onde ele foi, ele nem sabia que aquele lugar seria dado a ele como herança. Depois ele recebeu como herança, mas ele foi, ele abandonou tudo, deixou tudo e ele obedeceu a Deus, né? Olha, pela fé, em Hebreus 11:11, pela fé Abraão e Sara, apesar de estéril e idade avançada, eles puderam gerar um filho, porque eles tiveram fé no que Deus disse para eles, né? Então, você tem que ter fé nas suas promessas, e aí elas vão se cumprir. Outra coisa, que mais? Pela fé, no 17, pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaac como sacrifício. Então, depois de tudo que ele viveu, Deus foi lá e pediu Isaac como sacrifício. E mesmo Abraão não entendendo o porquê, ele obedeceu. Ele foi lá e foi entregar Isaac como sacrifício. Então, assim, Deus viu o coração de Abraão, que o coração de obediência de Abraão, de que tudo que ele pedia, realmente ele fazia. Então, é isso, é o nosso resumo sobre a vida de fé e as promessas na vida de Abraão. Pensem aí quais as promessas que Deus tem para a sua vida. Pensem também se você acha que você pode atrasar ou não as suas promessas, o que você tem feito para que as suas promessas elas também possam se cumprir. E pensem também o que essas promessas e o que a vida e essa vida de Abraão e
toda essa escada aí de altos e baixos aí pode te ensinar sobre como você levar a sua própria vida de fé e levar as suas promessas para chegar nas suas promessas. É isso. Tchau, tchau.